Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículo 7. Palavras do apóstolo Paulo, que ele nos diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muitas vezes essa palavra, ela é lida, ela é citada, ela é mencionada. Quando alguém morre, quando um cristão morre, é lida essa palavra e é mencionado esse texto. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está fazendo algumas comparações com a nossa vida com Deus. Ele compara a nossa vida aqui com Deus a um combate, a uma corrida. E eu queria falar justamente sobre essa corrida que nos é proposta. O apóstolo Paulo, ele está comparando a nossa vida, o nosso andar com Deus, o nosso chamado de Deus, com uma corrida. Deus nos salva e nos chama para correr uma corrida. Nos é proposta uma corrida, nos é proposto percorrer um caminho, percorrer uma corrida. E ele diz aqui que ele havia, agora ele fala essas palavras em alguns momentos antes de ser executado, antes de ser decapitado. Ele fala sobre como ele está entregando o seu corpo ao Senhor, como ele está oferecendo a sua vida a Deus. E ele diz aqui então: completei a carreira, ou seja, eu corri a carreira que o Senhor me propôs. E não é aqui o único texto da palavra que ele faz essa comparação, porque no mesmo 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, então ele faz comparações de novo com um soldado, e agora ele vai falar de um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então ele está falando de um atleta, ele está falando de alguém que é chamado para completar uma carreira, para correr uma carreira. Outro texto que a palavra de Deus também usa está em Hebreus capítulo 12, quando ele também vai falar, e agora não é o apóstolo Paulo, mas ele vai aprofundar um pouco mais no entendimento. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Então, novamente aqui ele fala: nos foi proposto uma carreira, uma corrida. Agora, o objetivo da nossa reflexão nessa noite é a gente entender: se Deus nos chamou para uma corrida, que tipo de corrida é essa? A verdade é que diante de Deus, muitas pessoas pensam que a carreira, que a corrida que lhes está proposta, é uma corrida
semelhante àquela corrida de 100 metros rasos, que chama, onde a pessoa, em questão de segundos, ela tem segundos para percorrer aquela distância, dentro daquela quadra, dentro daquele lugar. Não é esse tipo de corrida que nós somos chamados, não é uma corrida onde nós precisamos ter explosão, e muitas vezes não se tem resistência. A corrida que o Senhor nos propõe, se nós formos comparar a uma corrida que os atletas competem, então nós vamos comparar a uma maratona. Porque na maratona não importa se no começo a pessoa sai com vontade, correndo, acelerado, se desponta, se destaca dos outros, como se logo ali fosse terminar a corrida, como se logo ali ele fosse completar a carreira, se esquecendo que ele tem à sua frente 12, 13, 15, 20, 22 quilômetros ou mais. E logo ali, todo aquele gás, aquela vontade, aquela garra, ela se desfaz, porque ele não se preparou para esse tipo de corrida, para uma corrida que exige persistência, que exige perseverança, que exige resistência, que exige saber suportar as limitações do corpo, saber suportar as dificuldades daquele percurso, que às vezes você sobe, às vezes você desce, às vezes enfrenta um solo arenoso, às vezes o solo é de terra, às vezes é de asfalto, enfim, é de pedra, o clima é diferente, um dia está chovendo, outro dia está quente, outro dia está frio, às vezes é de dia, outras vezes é de noite, outras vezes até na neve. Existem maratonas que são percorridas durante o período de neve. Então, se alguém começa a sua carreira de fé, se alguém embarca numa carreira de fé, pensando que ele está numa corrida de 100 metros rasos, e que ele precisa explodir, sair na frente, correr, mostrar serviço, mostrar desempenho, mas se esquece que na verdade Deus o convidou para uma maratona, e que Deus o convidou para uma carreira, para uma corrida que é longa, e que para muitos pode durar uma vida inteira. Para muitos, essa maratona, essa corrida que lhe está proposta, pode durar 20, 30, 40, 50 anos. 50 anos, esse ano, deixa eu ver, esse ano eu vou fazer 58, né? 58 anos, com 6 anos eu conheci Jesus, então são 52 anos de fé. Então Jesus me chamou para uma carreira, e eu estou percorrendo essa carreira por 52 anos, e ela não terminou. E para Jesus não importa se lá atrás eu comecei com gás, com garra, e fazendo desempenho, demonstrando serviço, demonstrando força, se depois da metade do caminho, se depois mais adiante, aquela explosão parava, e aí já não tinha mais nada para apresentar ao Senhor, e como muitos fazem, desistem no meio da caminhada, porque para Deus o que importa é o que diz o apóstolo Paulo no primeiro texto: eu completei a carreira. Eu cheguei ao final da carreira que me foi proposta, como o autor dos Hebreus diz aqui, vamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede, que nos assedia, seja o pecado, ou seja qualquer outra coisa que nos assedia e que nos impeça de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, olhando para Cristo, olhando para Ele é o grande prêmio, Ele é a grande herança, Ele é o prêmio que nós esperamos um dia receber de Deus. Alguém pensa que o prêmio que Deus vai lhe dar lá na glória é uma casa, é alguma coisa valiosa, alguma coisa de valor monetário, mas o que Ele vai nos dar é o próprio Cristo. Então Ele está dizendo aqui: olhe para o alvo e busque correr essa carreira com persistência. Interessante o que ele fala aqui, que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando firmemente para o Senhor. Existe ainda mais um texto da palavra. Então o que a palavra de Deus está nos falando? Em 1 Coríntios capítulo 9, e como é uma reflexão, já vou terminar, né? É só uma reflexão. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24,
ele está nos falando dessa corrida, de uma corrida. Diz assim, 9:24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não sabeis vós que aqueles que correm nos estádios, aqueles que competem, eles estão correndo, todos estão correndo, mas apenas um vai ganhar o grande prêmio. A nossa corrida com Deus e em Deus é diferente nesse sentido, porque todos nós vamos correr e todos nós temos um prêmio que nos espera, que é Cristo. Amém. Cristo é o prêmio. Não vamos correr todos nós e chegamos lá diante do Senhor e Ele vai dizer, muito bem, aqui está o fulano, ele correu e chegou em primeiro lugar, ele vai ser premiado, ele vai receber tal coisa, ele vai receber tal prêmio. Vocês todos estão desqualificados, vocês todos não vão ganhar nada, vocês todos não têm nada para ganhar. Não, nessa nossa caminhada com Deus, nessa nossa corrida, nessa nossa carreira, todos nós somos merecedores de receber o grande prêmio, a grande recompensa que é Cristo. Mas a questão é que nós temos que chegar ao final. A questão é que nós não podemos parar no meio do caminho. A questão é nós perseverarmos olhando para o alvo. A questão é nós não desistirmos no meio da caminhada. A questão não é começar bem, correr bem, ter muitas coisas para mostrar, é chegar ao final, e chegar no final com perseverança, com fé, ou como Paulo disse, o apóstolo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Sobrou fé. E eu acho interessante que essa questão de guardei a fé, porque eu lembro que quando a gente tinha os cavalos, e eu tinha um cavalo muito bonito, índio, e um dia um cidadão chegou e me perguntou, e aí pastor, olhou para o cavalo bem gordo assim, com a zanca partida de gordura, e ele disse assim, e aí pastor, está sobrando cavalo ou está faltando cavalo? E eu não entendi a pergunta dele, porque não entendia muito bem na época as conversas de gauchinho, né, de homem da campanha. Eu disse, não está sobrando nada, está certo aí o cavalo? Ele disse, não, está sobrando cavalo. Eu disse, como está sobrando? Porque se o senhor pegar e colocar todos esses cavalos aqui a percorrer uma longa distância, uma longa caminhada, uma longa marcha, 30, 40, 50 quilômetros, lá no final, dentre todos esses cavalos que estão aqui, o seu é o que tem mais chance de ganhar, porque ele está mais gordo, está mais saudável, então sobra cavalo, não pode faltar. Então quando Paulo diz assim, eu completei a carreira, eu completei tudo que Deus me propôs, eu vivi tudo que Deus me propôs, eu completei a carreira que o Senhor propôs que eu percorresse, e lá no final ainda teve fé, ainda tinha fé, ele conseguiu completar a carreira que Deus nos propôs. E a nossa oração é que nós possamos dizer como Paulo, muitas vezes alguém morre e não conseguiu completar a carreira, mas o texto é lido igual. Muitas vezes alguém terminou a sua caminhada nessa terra, mas ele sequer iniciou uma carreira, o que dirá terminar, mas igualmente o texto é lido. Mas Jesus, o apóstolo Paulo, os autores que escreveram, porque vários escreveram sobre isso, fazendo essa comparação, eles estão comparando a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, a uma maratona, onde Deus espera que a gente consiga manter um ritmo que nos faça chegar ao final. Manter um ritmo onde nós não estamos querendo lograr alguém, enganar alguém. Nós temos que chegar ao final, olhando para Cristo, firmados nele, voltados para Ele, não desistindo por qualquer motivo,
mas permanecer firme no Senhor. Que todos nós possamos chegar ao final e dizer, como está escrito, as palavras do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.